Boa noite a todos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Josi, colaboradora aqui desta casa, né? E estamos hoje aqui para a nossa palestra semanal, com a presença do nosso querido companheiro do Jeff aqui do Fraternidade, o Diogo. Vai nos informar, né, nos orientar sobre a mediunidade e um olhar para a nossa existência. Vou dar uns recadinhos da nossa casa, rapidinho, das nossas atividades semanais. A terça-feira nós temos o Cantinho de Maria, onde são confeccionados kits para mães, todas às 14 horas. Só virem que Dona Tereza vai estar aqui aguardando vocês para colaboração. Quem quiser realizar doações também pode entrar em contato com ela. E temos à noite, às 20 horas, o estudo da mediunidade pelo Google Meet. Às quartas-feiras nós temos a nossa palestra pública sempre às 20 horas e juntamente temos o estudo da adolescência com o nosso irmão Hélio. Às quintas-feiras nós temos estudo doutrinário presencial aqui na casa às 17h30 com o senhor Adriano coordenando. E à noite, às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, também pelo Google Meet. Quem tiver interesse em participar dos estudos online, pode entrar em contato com qualquer um dos trabalhadores aqui da casa, qualquer um de nós. Aos sábados, nós temos a evangelização infantil, que acontece às 8 horas. Quem quiser vir, a Rogéria e a Juraci sempre estão presentes aqui, são as coordenadoras. E todo segundo sábado de cada mês, nós temos o nosso bazar beneficente de 9 às 11 horas. Todos estão convidados. E nós vamos passar. Seu Ercílio vai fazer a nossa prece inicial. Seu Paulo, primeiramente, vai fazer a leitura da página para a gente. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade que assinala o íntimo prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram consciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, o pretexto de saciar-lhes a sede, e se o sol queimasse o lago, sem medida com desculpa de subtrair-lhes o barro úmido, nunca teríamos
clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não olvides que a ciência te ensinar só triunfo integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço, lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e deixa-se retirar sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos? A missão redentora. Aprendamos com ele a descer auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de que todos os meios chegar a erguer alguns. Boa noite, irmãos. Alegramos-nos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, com os nossos corações abertos, voltados para este momento, para que possamos receber o pão para nossas almas. Buscamos esquecer as atribulações do dia, para que possamos ser beneficiados pela espiritualidade amiga que aqui se encontra, já muito preparando o ambiente e sondando a cada um de nós. Que esta mensagem que acabamos de ouvir possa tocar fundo em nossos corações e em nossas mentes, e que o nosso irmão Diogo, que nos traz a palavra da noite de hoje, possa nos envolver com seus conhecimentos, com seu preparo, para que possamos entender melhor a relação que temos com o mundo espiritual e o mundo físico. Que assim, Senhor, nos acolha, abra nossas mentes, para que todos os ensinamentos aqui desta noite possam fixar em nossa psique. Que assim seja. Muito obrigada. Por favor, Diogo, a palavra é sua. Alô? Boa noite, gente. Desde já, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falarmos, tocarmos em alguns assuntos, né? E pedir qualquer coisa que a gente acabe falando que possa desagradar, que possa contrariar. A gente tenta sempre se respaldar
na doutrina, né? Então, trouxe 2 livros, porque eu adoro fazer comercial, propaganda de livros. Usei como base alguns trechos desses livros para o estudo. Um é esse, Instruções de Allan Kardec, o Movimento Espírita. São vários artigos da Revista Espírita que foram passados para cá. E outro livro que muito me agrada, por ser de um autor que não é espírita, e isso mostra a relevância dos fatos mediúnicos, por isso a questão da mediunidade, um olhar para a existência, é esse do Marcel Sotomayor. Vou utilizar uns 3 livros dele que eu tive como referência para trazer parte do que nós vamos comentar hoje. Sempre quando nós adentramos numa casa espírita, eu olho dentro daquilo que me tocou em estar nesse tipo de ambiente. Eu vejo como se fosse um lugar de alento e de resguardo, uma oportunidade para lidar com determinados assuntos, não de uma forma cega, mas de uma maneira que possa ter respaldo. O Espiritismo, em hipótese nenhuma, nos diz para negar nossa razão, negar a ciência. Pelo contrário, Kardec afirma no primeiro capítulo da Gênese, a natureza, a revelação espírita, que caso a ciência dê um passo a mais e o Espiritismo se encontrar com alguma afirmação contrária ao que foi demarcado pela ciência, cabe ao Espiritismo, como ciência, andar junto, de passos iguais, com o progresso da humanidade. Por isso, eu tento sempre frisar, e é um assunto que eu gosto de tratar a respeito dos fenômenos espíritas, frisar que alguns fenômenos que nos chegam são quase invasivos. Quando nós falamos de Divaldo, quando nós falamos de Ivone, do Amaral Pereira, quando nós falamos de Chico Xavier ou de Raul Teixeira, parte desses médiuns foram quase que obrigatoriamente adentrar num grupo espírita, porque os fenômenos se apresentaram a eles e todos esses se iniciaram no movimento espírita lá por volta dos 17 anos de idade. E é nesse ambiente que eles puderam olhar para esses fenômenos e encontrar uma certeza dentro deles, que isso ali não fazia parte de uma loucura na mente deles. Por isso, quando a gente tenta falar de fenômenos mediúnicos robustos, invasivos, porque os nomes dos espíritos vêm, os detalhes vêm. E como hoje eu estava assistindo uma palestra do Raul, o Raul, antes de chegar ao Espiritismo, ele via a mãe dele. Ia se confessar com o padre falava para ele que era o demônio. E aconselhava que ele lesse a Bíblia. Então, até os 17 anos, dos 15 aos 17 anos, leu a Bíblia 4 vezes. E a cada momento que ele lia a Bíblia, dizia ele, mais ele via aqueles tais demônios. O padre pediu para ele escrever oração Pai Nosso num papel, e quando aparecesse esses indivíduos e insistissem em se mostrar para ele, ele pegasse esse papel, enrolasse, botasse fogo e passasse pela casa fazendo o sinal da cruz. Raul falava: Padre, eu vejo a minha mãe. Ele afirmava: é o demônio. Até que um dia, com 17 anos de idade, encontrou um amigo da infância e o amigo falou: eu frequento um grupo espírita. Ele, temeroso, com medo de ir nesse lugar onde se falava dessas coisas que eram proibidas de serem ditas na sua religião como católico, ele depois decidiu ir. E depois que adentrou ali, nunca mais saiu. Por isso que a mediunidade
firma para nós um olhar diferenciado para a existência, um modo totalmente diferente de nos relacionarmos com a realidade. Gosto de trabalhar com algumas frases. Uma frase que eu peguei num livro chamado Mandato de Amor, que vai falar sobre o Chico, fala: toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Eu acho essa frase linda, vou repetir. Toda crise, todo momento de angústia, toda aflição é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. A crise tem uma saída, desde que nós saibamos ter esperança. Da mesma forma que eu falei que os fenômenos são invasivos e cabe a nós olharmos para aquilo e negarmos, ou cabe a nós repensarmos a nossa própria existência. E quando repensamos nossa própria existência, nós temos que perceber que a nossa relação com isso que nós chamamos mundo já se torna totalmente diferente. Porque o mundo já não é mais um ponto final. Esse mundo aqui talvez seja apenas uma vírgula, um capítulo, aonde nós temos que aprender a pensar esse capítulo daqui a partir desses outros capítulos que virão. É dessa forma, quando eu falo que o fenômeno é invasivo, Kardec ficou a demorar aproximadamente 1 ano até entrar em contato com os fenômenos. Ele se negou inicialmente àquela famosa frase que diz mais ou menos assim: me nego a aceitar isso, porque cadeira ou mesa não podem ter nervos para se relacionar ou falar com a gente. E nesse tempo ele foi demorando 1 ano, até o momento que ele entra em contato com os fenômenos. Mas ao entrar em contato com os fenômenos, ele não aceita tudo aquilo que os espíritos falam para ele. Para quem não sabe, Kardec demorou a aceitar a ideia de reencarnação. E é patente, segundo Kardec, e até o livro de Arthur Conan Doyle, A História do Espiritualismo, que espíritos na França falavam que existia reencarnação. E espíritos na América falavam que não havia reencarnação. Tudo de acordo com a mentalidade da época. Na América ainda havia a escravidão. Então, aquele que era senhor das pessoas escravizadas, se achava que eram donos de pessoas, não queriam saber da possibilidade dele algum dia vir a passar por tudo aquilo que ele fazia com que os outros passassem. Então, Kardec negando a reencarnação, os espíritos estimulavam Kardec, como São Luís fala em uma das suas comunicações, submeter ao controle mais severo da razão tudo aquilo que lhe é repassado. Não deixar de questionar nada daquilo que venha a suscitar uma possibilidade de questionamento seu. Os espíritos não querem se esconder por detrás de mistérios obscuros. Eles querem, a partir de um processo pedagógico, ir nos ensinando, demonstrando qual é necessário equilíbrio para as turbulências da nossa alma se amenizarem. É dessa forma que Kardec também vai reconhecer que o Espiritismo é um lugar onde as ideias são debatidas. E ele vai chegar a escrever um artigo na Revista Espírita de 1958, falando sobre as polêmica espírita. Vai falar, a polêmica espírita que vem a suscitar, a estimular personalismos, não é bem-vinda. Mas diz também que, entretanto,
há uma polêmica e a polêmica é polêmica. Uma há diante da qual não recuaremos jamais. Olha só ele falando, ele sendo certeiro, decisivo. Tem polêmica que a gente nunca vai recuar. É a discussão séria dos princípios que professamos. Olha só, eu acho isso extremamente belo. É tão belo, e Kardec levava isso a sério nos seus métodos, que em um dos trechos da Revista Espírita de 1864, em outubro, Kardec recebe uma mensagem de um médium ou de alguém falando, olha a ideia, será que se a gente fizer o atendimento às pessoas e cobrar dos mais ricos, a gente poderia fazer isso e destinar, não cobrar dos mais pobres, e destinar o ganho do que foi cobrado aos mais ricos para a caridade de pessoas que não têm tantas condições. Kardec olhou aquela ideia, tem uma certa racionalidade, mas diante da metodologia de Kardec, ele foi fazer questionamentos e questionou 6 médiuns. Os 6 médiuns disseram, através da psicografia, por comunicação dos espíritos, que não é uma boa ideia. Então, há o exercício da polêmica. O Espiritismo tem que olhar para as próprias práticas, porque de acordo com a evolução do nosso conhecimento, como que nós vamos conseguir debater questões relativas à inteligência artificial? Essa semana eu estava vendo Roçando Cringe, e ali estava no YouTube falando em francês. Ele falando em francês, mas ele não estava falando em francês. Foi inteligência artificial fazendo com que a fala dele saísse igualzinha em francês. Diante do conjunto do progresso que vem chegando a nós, como que nós poderemos andar passo a passo com a ciência se a gente não amadurecer determinados pensamentos? É dessa forma que o Marcel Souto Maior, nesse livro, ele começa a investigar assuntos relativos à psicografia. É o segundo livro dele associado ao espiritismo. O primeiro são as muitas vidas de Chico Xavier, ou as vidas de Chico Xavier, e depois ele começa a investigar os fenômenos relacionados à psicografia. E ali, ao adentrar nesse campo, ele vai observar o quanto há de pessoas sofridas, viajando distâncias enormes, saindo dos seus estados, em busca de algum socorro, de algum consolo, para que possa escutar mais uma vez a voz que vai amenizar a saudade profunda, porque o seu ente amado partiu. É numa dessas que ele conhece Juraci. Juraci é uma mãe que perdeu o primeiro filho no final da década de 90, em 1998, através de um processo dolorido de câncer. Ela tinha 2 filhos. E o outro filho, lá no início dos anos 2000, começa a ter um processo de parada dos rins, é necessário fazer um transplante, ela doa um dos seus rins ao seu filho. A operação dura mais de 7 horas. E ali ela percebe que no decorrer dos dias, a ligação entre ela e o filho está cada vez mais próxima. Eles brigavam um pouco mais antes, mas depois do transplante, os dois parecem ter estabelecido um vínculo amoroso maior. Esse filho é sequestrado. E depois de sequestrado, ele é assassinado. E ela ali, entre aquelas mães que retornam a Minas Gerais, se pergunta mais uma vez: qual é o nome da dor que se dá de uma mãe que perde um filho? Quando o filho
perde um pai, uma mãe, ele fica órfão. Quando a esposa, alguém perde o amado, fica viúvo. Mas qual é o nome da dor dada de uma mãe que perdeu o filho? E ali Marcel escuta as várias informações que lhe chegam. São mães chorosas em busca de um alento para a sua alma, para dar prosseguimento à sua existência. Marcel, depois de ter escrito o livro As Vidas de Chico Xavier, algumas pessoas ligam para ele, e lá de Brasília, de uma das cidades satélites de Brasília, ele recebe uma ligação. Uma esposa falando que seu marido porteiro, depois de determinados processos, está recebendo Chico Xavier lá em Brasília. Marcel fala por telefone com ela. Ela faz o convite para ir lá e visitar esse médium. Visitar Chico Xavier agora, mais uma vez, e de repente, quem sabe, fazer uma entrevista ao Chico, que voltou do mais além. Quando Marcel sai, ele já fala para ela: vou fazer 3 perguntas. Eu escrevi uma biografia sobre Chico Xavier, então sei de alguns detalhes da vida. Chegando lá em Brasília, chega o médium, começa a conversar com o médium. O médium fala da necessidade de ter uma doação de um galpão ou de um terreno, para que o Chico, através dele, pudesse dar continuidade ao trabalho. Queria a doação de terreno. E o Marcelo faz as perguntas: qual é o nome do seu pai? João Cândido Xavier. O médium não responde. O nome da sua mãe? Maria João de Deus. O médium não responde. O lugar onde você nasceu? Pedro Leopoldo. O médium não responde. Naquele instante, aonde o médium ia fazendo seus pedidos e o espírito, suposto espírito do Chico, falava algumas coisas, a amiga que estava acompanhando o Marcel começa a sentir o seu corpo adormecer. E nisso que vai adormecendo o corpo, ela perde a consciência e começa a falar ao suposto médium: esse não é o caminho, meu irmão. As consequências serão graves. Saia dessa. Mude o seu roteiro. Depois ela vai voltando à consciência. Marcel fala, mais uma vez, da necessidade da gente ter contato com fenômenos robustos, fenômenos que trazem um esclarecimento correto, que vão fazer com que um cético que adentre pela porta, como ele foi cético ao encontrar o Chico Xavier, pudesse vir a ter uma nova perspectiva da realidade. A todo momento que temos fenômenos que são fraudulentos, nós temos uma ponta de sombra que vai permeando a cabeça daqueles que estão com expectativa de ter esperança na sua existência. E o Marcel Souto escreve isso no livro Lições de Chico Xavier, onde está esse caso que eu falei. O grande desafio de todos nós e de todo dia diário, talvez seja o de não deixar tantas fraudes, seja na religião, seja política, seja social, seja no que for, destruir o nosso direito ou a nossa chance de ter fé. Oh, quanto isso é belo! E como, quando a gente vai no fundo do Espiritismo, a gente encontra fatos robustos que vão trazer para nós uma chance, eu falo mais uma vez, invasiva de ter fé. São as vozes do mais além que não ficam presas na tumba. Elas fazem um corte nessa realidade e se abrem de alguma forma vindo do mais além, como se fosse uma música a ser escutada por alguém, e essa música volta a ser pronunciada. Dessa maneira, quando nós olhamos para o Chico Xavier, nós vemos que a vida dele foi um traço que nos permite ter esperança,
que nos permite o direito e a chance de ter uma fé revivida. Chico Xavier nos deu esse direito. Ao desencarnar, ele tinha escrito, alguns falam 412, outros falam 422 livros. Chico Xavier nasce em 1910 e vem a desencarnar em 2002. Diria ele, antes de desencarnar, que queria vir a desencarnar num dia que o Brasil estivesse feliz. E foi no dia que o Brasil ganhou o seu pentacampeonato. Ali ele parte. E ali ele deixa um ponto para um novo capítulo. Mas sua vida é extremamente robusta em aspectos que nos trazem fé e revivamento das nossas esperanças sobre a realidade. O primeiro contato de Chico Xavier com o Espiritismo é quando ele tem 17 anos. A sua irmã Maria Conceição de Xavier, ela entra em alguns comportamentos estranhos. Os pais procuram a medicina e a medicina não dá respostas para aqueles comportamentos. Naquela época, em Pedro Leopoldo, cidade extremamente pequena, com um só médico. Atualmente, Pedro Leopoldo ainda é uma cidade pequena, tem um pouco mais de 60 mil habitantes. Tirar o John Harley, que veio aqui, tem só uma rua principal, 4 semáforos. Lá naquela época, imaginemos Pedro Leopoldo. Vão começar a consultar alguns espíritas e encontram José Perácio e a Carmen Perácio. Eles vão pegar a Maria Conceição de Xavier, vão levar talvez até para a sua casa para tratamento. E durante aquele período, o Chico vai ter o primeiro contato com a mediunidade dentro do Espiritismo. Antes, durante a infância dele todo, era uma criança tida por alguns como uma criança com o diabo no corpo, porque ele via os espíritos. E ali, pela primeira vez, a dona Carmen Perácio psicografa uma mensagem. Traz a psicografia de Maria Conceição Xavier, a mãe. Traz a psicografia da mãe de Chico, Maria João de Deus. E ali ela traz uma mensagem para cada um dos 9 filhos. Ao Chico coube ela demonstrar, falar para ele, na sua frente tem 2 livros que serão um baluarte, a base para a sua vida: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Carmen Perácio olha para o Chico e fala: estou vendo uma chuva de livros. Aquele menino de 17 anos não entende muito bem chuva de lírios, acha que são flores caindo sobre ele. Não, chuva de livros. E pela primeira vez, ele vai começar a psicografar ali. Sente como se tivesse uma fita de chumbo amarrando a cabeça dele, e o braço se transformasse num ferro, e começa a sentir um movimento puxando o braço. É a primeira psicografia do Chico. Emmanuel vai aparecer para ele ali, depois, e vai virar para o Chico e vai dizer: pegue, destrua todas as mensagens que você tem dos 17 aos 21 anos de idade. E o Chico vai destruir todas essas mensagens. Aos 22 anos de idade, o Chico vai psicografar o Parnaso de Além Túmulo. Esse livro causou espanto no Brasil, a tal ponto que Humberto de Campos, no jornal Diário Carioca, na primeira capa, traz um artigo falando dos poetas que voltaram, os poetas do outro mundo. Ali você tinha 60 poesias de 14 poetas. E Humberto de Campos vai falar que faltaria encarnado um dos maiores vendedores de livros do Brasil, alguém que sentava na Academia Brasileira de Letras e iria falar na capa ali do jornal que faltaria, com a sua própria consciência,
Caso não reconhecesse que os poetas do além-túmulo, através da pena de Chico Xavier, não tivessem as mesmas características que o marcaram enquanto vivos. Castro Alves se apresentava ainda sonoro. Antero de Quental se mostrava lúgubre, se mostrava ali tristonho. Augusto dos Anjos profundo. Vai acontecer que, tempos depois, Humberto de Campos vem a desencarnar em dezembro de 1934. 3 meses depois, lá para abril, março, ele tem a primeira psicografia trazida através de Chico Xavier. Essa psicografia chama a atenção, a tal ponto que um jornalista do Globo vai para Pedro Leopoldo e, ao chegar em Pedro Leopoldo, vai procurar quem é esse tal de Chico Xavier, que veio a psicografar um dos nomes lá da Academia Brasileira de Letras. E vai numa venda e ali vê um rapaz com seus 25 anos, mais ou menos. E naquela venda do José Felizardo, Chico pegava as coisas, pesava e ia entregando para as pessoas. E o jornalista, com interesse ali de trazer algumas informações, queria aprofundar. E vai vendo que aquele rapaz é humilde, um trabalho humilde. E o Chico promete que atenderia a ele à noite. E Clementino de Alencar começa a fazer perguntas. E ao fazer perguntas, faz perguntas sobre embriologia, sistema monetário, faz perguntas sobre qual sistema político deveria prevalecer, e tudo isso ia sendo produzido e lançado no jornal o Globo. Fica ali com Chico durante uns 3 meses, vai embora em junho. E ali, através dessas psicografias, tem Humberto de Campos falando sobre a sua realidade no plano espiritual. Vão ter poesias de Augusto dos Anjos, de Alta de Souza, vai ter mensagem escrita em inglês, espelhada de trás para frente, aonde você só consegue ler contra a luz olhando no espelho. O menino de Pedro Leopoldo, numa época onde lá provavelmente não deveria ter telefone. Ele foi ver a biblioteca do Chico, era constituída de livros espíritas, alguns recortes. O Chico nunca tinha lido de nenhum desses autores um livro completo. Alguns autores não tinham lido nada. E esse menino de Pedro Leopoldo vai chegar a psicografar. Em 1938 vai sair no Reformador uma mensagem que, quando ele psicografou, ninguém entendeu. Começou a psicografar. Depois pediu uma caneta de tinteiro e foi botando pontinhos. Ninguém entendeu o que aquela mensagem queria dizer. Depois de reconhecer o que era o alfabeto em braille, era a primeira pessoa que traduziu as obras de Kardec em braille, trazendo uma mensagem em 1938. Escreveu mensagens em italiano. E a gente vai observando que o Chico vai tendo essa produção literária extremamente grandiosa, para termos noção. Alguns livros históricos, romances históricos, como o livro Ben-Hur, demorou 8 anos para ser escrito. O livro histórico do Chico, Paulo Estevão, demorou 8 meses, sem pesquisa nenhuma, ali contendo detalhes históricos da vida de Paulo, aonde Chico trabalhava e aproveitava a noite para lá na fazenda Modelo fazer sua psicografia. O Emmanuel vira para ele e fala: Chico, nós te queremos inicialmente 30 livros. Chico psicografa os 30 livros. Depois Emmanuel aparece de novo e fala: Chico, agora a proposta são 60 livros. O Chico vai e psicografa os 60 livros. E em 1969 nós temos o 100º livro,
aonde foi a nova proposta de Emmanuel. São 100 livros, o Chico. E vem Poetas de Redivivos em 1969. E naquele momento, Emmanuel fala para o Chico, olha que interessante. O Chico, você está sendo desapropriado da existência. 1969, o Chico, com 59 anos, estava sendo desapropriado da existência, no meu raciocínio, talvez por conta de que o homem se tornou, no seu exercício do ideal, se tornou muito maior do que a personalidade. Então, um desvio do Chico seria um desvio num roteiro que estava se estabelecendo de uma maneira brilhante. O Chico tentou argumentar: e se eu me negar? Se você se negar, Chico, nós temos a possibilidade de te retirar da existência. E o Chico falou o quê? Fazer o quê, né? Foi até 2002 ainda produzindo. Quando o Chico começa a fazer o trabalho de psicografia para as mães em luto, para os familiares em busca do lenitivo da saudade, dessa presença da falta que macera o coração, Chico só começou a fazer esse trabalho em 1967, depois de 40 anos de trabalho mediúnico. Ali, ele ia atender as pessoas das 2 às 16 horas. Fazia-se uma fila de 60 pessoas e ele ia atendendo essas 60 pessoas, pegando somente o nome da pessoa que desencarnou, o nome daquele que está solicitando a mensagem, o modo como a pessoa desencarnou, qual foi o motivo da desencarnação e a idade da pessoa. Ali, depois de atender, numas sextas e sábados, onde iam multidões, ônibus, quem já teve a possibilidade de ver o Chico, às vezes vai ver, até mesmo em filmagens, chegando a possibilidade de mais de 2.000 pessoas, vindo do Brasil inteiro, em caravana, em situações de sofrimento. E o Chico ia atendendo. Das 6 às 8 horas, ia para uma sala reservada e psicografava receitas através da influência de Dr. Bezerra de Menezes. Às 8 horas da noite, era a hora que ele chegava e começava a botar a mão na testa, começar a perceber quais serão os espíritos que trarão as mensagens, e ali psicografava de 6 a 8 mensagens. E muitas das vezes o Chico ia percebendo o quanto que aquelas mães imploravam por uma mensagem. E à noite ia até a madrugada, porque o Chico, depois de ter psicografado, ele ia dando a oportunidade, pelo menos falar um boa noite, se despedir de cada uma dessas pessoas. A gente vai percebendo a vida do Chico e vamos ter alguns detalhes nessas mensagens. Cada uma das mensagens geralmente tinham de 4 a 5 nomes desconhecidos do médium. Uma dessas psicografias foi a de Nair Belo, que veio filho a desencarnar em 1975, a atriz e humorista brasileira que veio a falecer em 2007. A Nair Belo, o filho dela desencarnou num acidente de carro. Pegou o carro e quando o carro ia em determinada velocidade, o carro perde o rumo e bate de frente com uma árvore. Passa 5 dias lá no hospital em coma. Depois desses 5 dias, vem a desencarnar. A Nair Belo passou 1 ano e meio. 1 ano e meio tentando ir lá visitar o Chico, encontrar alguma possibilidade de resposta.
Ao chegar lá no Chico, depois de 1 ano e meio, o Chico, mais uma vez, num dos seus movimentos, a mão na testa, começa a pegar o lápis e a fazer correr no papel, e ali vão sendo escritas em letras extremamente grandes, numa velocidade vertiginosa, 90 páginas. E é o filho dela voltando. Havia um temor da Nair Belo, porque o seu filho, antes de desencarnar, ele tinha abandonado a namorada, terminou um relacionamento, abandonou o trabalho, abandonou a faculdade, e a circunstância do acidente fazia com que Nair Belo pensasse que seu filho tinha cometido suicídio. Naquelas 90 páginas, o seu filho vem falando, tirando o peso do coração dela e dizendo que não tinha cometido suicídio. Eles tinham brigado, discutido, umas semanas antes do filho vir a desencarnar, que Nair Belo queria que ele passasse o Natal com ela na cidade de Limeira, em São Paulo, e ele estava se negando, e os dois discutiram. Na mensagem, ele via declarando que não era, para ela não ficar aflita com essas circunstâncias, falando o motivo pelo qual não pôde ir para Limeira. E aquele coração que estava afugentado, com o temor do filho ter ido para o além, diante de uma morte de suicídio, aquilo ali surgiu como alento, alívio para esse coração. Nós vamos ter várias mensagens. Na década de 70, nós tivemos um incêndio no edifício Joelma, um edifício de 26 andares. Uma das pessoas que desencarnaram foi Volquimar, filha de Valquíria. Valquíria, a mãe, foi procurar o Chico em uma cidade, na cidade de Araras, quando o Chico foi lá visitar a cidade. Depois foi em Pedro Leopoldo, e o Chico não deu a psicografia, mas falou para ela: sua filha deixou uma possibilidade de comunicação. A mãe não entendeu. Como que minha filha deixou uma possibilidade de comunicação? Ela está dizendo que na sua casa tem uma cartolina, e nessa cartolina tem palavras, tem letras, e ali ela vai se comunicar com você. A mãe não sabia desses detalhes. Quando vem a psicografia, ela fala para a mãe que apareceu para a mãe antes da mãe saber que ela estava desencarnada, e apareceu, ninguém sabia. Ali também fala para a mãe não ficar aflita, porque a mãe pegou o seguro por conta da desencarnação dela e deu entrada num apartamento, que era o sonho da família. E a mãe se sentia culpada por aquilo e voltava a Volquimar numa mensagem com 13 nomes desconhecidos do médium, falando: mãe, não fique aflita por conta dessa entrada, desse apartamento. Nós vamos vendo o impacto que uma mensagem verdadeira tem na vida de muitas pessoas. As caravanas das mães que estavam com a ausência de seus filhos, e diante do conselho de Chico Xavier de retomar a alegria através do sorriso do outro, porque o sorriso do outro muitas das vezes é a alegria que nos falta no caminho. Essas mães saíam em caravanas e abriam muitas das vezes grupos espíritas em outras cidades. Faziam trabalhos para distribuir alimentos, visitar asilos, abrigar crianças. Quando o fenômeno vem robusto, isso nos dá a chance de restaurar nossas esperanças na realidade e ter uma perspectiva totalmente ampliada, vendo que os nossos sofrimentos, os sofrimentos de uma mãe, através da ida de um filho para o mais além,
é algo que pode encontrar alguma espécie de conforto nisso que acontece aqui dentro de uma casa espírita. Dessa forma, também vemos o impacto das fraudes. Não sei se vocês sabem, mas atualmente há um aplicativo que vocês podem baixar no celular, aonde as pessoas vão ter acesso ao seu endereço, saber quem é o seu vizinho, saber o seu CPF, saber se você tem processo na justiça, sabem tudo através de um aplicativo. Na época do Chico, não havia nada disso. O impacto das fraudes, quando a gente vai falar do Marcel Souto-Maior, foi tão forte que ele, ao começar a investigar esse campo da psicografia, ele não encontrou médiuns robustos que pudessem dar certeza àquilo que a espiritualidade fala: a vida continua. Ali, se lembram da Juraci? A Juraci recebeu uma psicografia, voltou esperançosa para casa. Ao chegar em casa, se encontrou com o marido e falou: nossos filhos voltaram do além, nossos filhos estão vivos, há uma esperança sólida, não precisamos ficar duvidando de que a vida continua. Aí, quando o marido começou a ler a psicografia, ele ia perguntando: esse detalhe, o nome da cachorra, você falou para o médium? Sim. Esse outro detalhe, você falou para o médium? Sim. Você falou esse? Sim. E a esperança foi se desfazendo. A necessidade de aprofundar o estudo e procurar fenômenos robustos que existem é a necessidade de manter viva a esperança das pessoas e dar uma perspectiva nova para o olhar da gente sobre a realidade. O Marcel Souto não quis terminar esse livro, a não ser por um detalhe. Viraram para ele e perguntaram: você conhece Dona Célia? Dona Célia é uma médium que aqui está com outro nome, porque ela se negava a se promover no ambiente midiático. Ela, inclusive, não se nomeava como espírita, mostrando mais uma vez que se o fenômeno mediúnico tiver que ocorrer, não importa qual seja o lugar que venha, ele vai vir e vai se mostrar em toda a sua força, em toda a sua pujança, batendo com o pé na porta do ceticismo. Você conhece Dona Célia? Dona Célia é uma que o Chico virava e falava: é a maior médium do mundo. E ele falou: não conheço. E resolveu ir em busca de Dona Célia. Antes de escrever, terminar o livro, Dona Célia vem desencarnar em 2007, e ele vai num bairro de subúrbio do Rio chamado Sampaio. Ao chegar lá no Sampaio, ele vai ver, tem uma fila que sobe a rua, tem uma fila que desce. Adentrando ali, é um salão que cabe mais ou menos 800 pessoas. Você entrou, não pode mais sair até que acabe a sessão. Consumir lá dentro somente água. Um galpão com telhado ali de metal. E ali ele estava na expectativa de realmente ver os fenômenos ocorrerem. Ele ficou sabendo ali que o Dr. Brian Weiss, o psiquiatra especializado em vidas passadas, que escreveu livros que se tornaram best-seller no Brasil, quando veio ao Brasil, visitou Dona Célia. E ao visitar a Dona Célia, ele viu um fenômeno particular. Dona Célia, num dia, Marcel Souto viu isso, falava mais de 2.000 nomes, citando pessoalmente cada pessoa que estava ali e os nomes respectivos. Falava tia, avô, bisavô, número de telefone, tudo numa velocidade extremamente alta. Quando Brian Weiss foi lá visitar a Dona Célia, um fenômeno peculiar aconteceu. Como era costumeiro,
ela começou a falar as características daquilo que ela chamava de energia, que são os espíritos. E ao falar as características, fala o nome, um casal levanta junto com a filhinha, vem junto ao palco, já chorando, e ela vai falando, não precisa chorar tanto, ele está bem, ele não está sozinho. Começa a falar das características de mais 2 jovens, vem mais 2 casais ali, se junta aquele grupo, são 6 pessoas, 7 com a filha, 6, 3 pais, 3 mães. Mas um grupo se reúne um pouco mais junto e fica ali um pai à parte. Ela vira para a esposa desse pai à parte e diz: não precisa se culpar, eles estão bem. Ela se culpava porque foi o filho dela que estava dirigindo o carro e por conta do acidente os outros amigos dele vieram a desencarnar. E ela se culpava pelaquela circunstância. E o espírito sussurrava aos ouvidos da médium ali um consolo para a mãe. Ameniza o teu coração. As coisas vieram a acontecer, mas eu estou bem, eu estou aqui. E eles ali, os 5 choravam. 3 mães e 2 pais. E um pai distante ali. Dona Célia olha para ele e diz: seu filho está me dizendo que você é engenheiro e você é cético. E você não acredita em nada disso. E o pai vai confirmando com a cabeça, como se tudo aquilo ali fosse algo que ele quisesse acreditar. Mas as circunstâncias ainda não estavam claras para a mente dele. O fenômeno não estava totalmente palpável, certeiro. E o espírito, para arrebatar o coração daquele pai, disse: ele está me dizendo, seu filho, que vocês não precisam mais brigar por conta do carpete. O tapete já não tem mais sentido. E esse pai começa a chorar. O pai brigava por conta do tapete. Achava que o tapete estimulava as crises de asma do filho. E a mãe gostava do tapete, falando, dizendo que não queria retirar o tapete. E o filho voltava a dizer: não precisam mais brigar por conta do tapete. Já não tem mais sentido. Diante daqueles fatos todos, o Marcel volta mais uma vez. E aquela mãe Juraci, que recebeu uma psicografia, onde as mensagens já estavam todas produzidas na mente do médium, aonde nós temos atualmente médios, inclusive sendo investigados pelo Ministério Público, que, como Kardec coloca num desses artigos, o interesse do médium nem sempre é somente financeiro, está na projeção da sua personalidade. Juraci, ao ver aqueles mais de 2.000 nomes sendo ditos, ela vira para o Marcel e fala: já não preciso mais de provas. Olha só, aquela mãe em sofrimento extremamente pesado, a partir de agora encontrou um lenitivo, encontrou um consolo para o seu coração. É dessa forma que, quando a gente fala, toda crise é fonte de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Se nós pisamos nesse ambiente, se nós já começamos a estudar determinados assuntos, se esses assuntos saltam aos nossos olhos e nos levam a ter uma crise em relação ao nosso ceticismo, nós já estamos na possibilidade de transformar essa ideia mediúnica num novo olhar para a nossa existência, de aprimorarmos a nossa relação com os outros, de estabelecermos vínculos afetivos, amorosos, de saber olhar
para essa vida não como algo estagnado, puramente material, mas como algo cujo o horizonte se desdobra para muito mais além. Nós não conseguimos ver totalmente, mas nós temos vozes que nos chegam e nos trazem a possibilidade de olhar de maneira robusta para o futuro. E todos nós teremos futuro. Todos nós teremos essa chance de aprimoramento. E dá para fugir de tudo. Dá para fugir da morte várias vezes, dá para fugir de uma relação amorosa, dá para fugir de uma situação de emprego, mas só não dá para fugir da vida. Então cabe a nós, se a vida é essa coisa que se impõe, por que não buscarmos melhores saídas? E se as mensagens vêm como uma fonte sublime de consolo aos nossos corações, vamos beber dessas fontes. Obrigado pela atenção, gente. Nós agora vamos passar para o momento do passe. Quem quiser receber o passe, se mantém sentado, por favor, que a nossa coordenadora Nete vai estar chamando, tá bom? Nosso amigo vai fazer a prece de encerramento e quem desejar, só ficar no mesmo lugar. E temos o lanche fraterno também, tá bom? Que possamos, nesses instantes, ouvirmos a voz interior que palpita em nosso ser, tentarmos encontrar refúgio em nossa alma, não apostar todas as nossas fichas nas circunstâncias materiais, nem cairmos nos calabouços das aflições, mas que estejamos sempre atentos àquilo que vibra na acústica de nossa alma, pois há uma música permanente, com melodias que sinuam um convite para que sejamos firmes, para que aprendamos a entender quais são as notas musicais amorosas que persistem em insistir, continuar tocando e nos convidando dentro de nosso ser. Que possamos aprender a olhar para nós e entendermos nossas necessidades mais íntimas. Agradecemos pela espiritualidade amiga, agradecemos pelos ensinamentos que nos chegam através das mensagens e pedimos esse amparo para nos mantermos sempre fiéis, firmes, com energia suficiente para darmos continuidade aos nossos passos. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, amigos espirituais, no nosso retorno, no nosso lar e durante os nossos dias. Muito obrigado por tudo, que assim seja.